Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amados, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para meditar e compartilhar a santa, inerrante, inefável palavra de Deus. Estamos na campanha dos Salmos, meditamos no Salmo 38, passei quase 2 horas aqui, ministrando, Deus falando conosco, sentindo a presença do Espírito Santo se manifestar, entendendo o Salmo 38, que Deus não é Deus de brincadeira, as consequências dos erros de Davi, ficou doente pelo pecado, a ofender a Deus. E se você está acompanhando, compartilhe, serve de um alerta tremendo para a sua própria alma. Estamos pegando esse vídeo e compartilhando lá no YouTube, PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá e se inscreve. Também diz Roberta também, é o canal dela. Só tem um inscrito, sou eu. Vai lá, tu se inscreve, compartilha, ajuda a bichinha aí. Então eu espero que o áudio esteja bem. E vamos meditar no Salmo 39, que eu coloquei aqui um tema: cuidado com a língua, a vida é curta, tenha paciência. É mais um salmo de Davi. E vamos entender um pouquinho com a iluminação do Espírito Santo o que Davi quis falar para seu tempo, e essa palavra foi passando de geração até chegar no século 21 e chegar para nós, e aqui nas redes sociais a gente poder publicar e divulgar. 0800, não paga nada para isso, crente. Estou ganhando nenhum real. Eu quero ganhar almas para Jesus, não é? Quero que tua vida seja edificada e que você busque a Cristo enquanto se pode achar. E aqui seja de um alerta, venha ser alerta para a sua alma. Então chama todo mundo, onde você estiver, compartilha, medita, abre a Bíblia se você tiver. Se não, dá ouvidos. Sei que hora você vai estar me assistindo, sei que hora que você vai ver essa live, mas que sirva de grande alerta, no nome do Senhor Jesus. Então antes de meditar, vamos orar, vamos pedir a bênção e a presença do Senhor, que Ele venha abrir a porta da palavra para a gente poder meditar, amém? Uma horinha aqui, a gente termina. Ore comigo. Santíssimo Deus, Pai da glória, Pai das luzes, Pai dos Espíritos, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Paizinho querido, te agradeço, ó Pai, por essa gloriosa oportunidade de estar vivo e poder, Senhor, compartilhar a Tua santa palavra. Nos ajude, perdoa os nossos pecados, nos cubra com sangue carmesim. Fale, revele que está por baixo das letras. Abra a porta da palavra, abra o nosso coração, abra o coração dos ouvintes para entender o que tu queres passar para nós, com esse salmo do teu servo Davi, que não deixou registrado em vão. Isso aqui serve de lição para todos nós. Salva almas para o teu reino, edifica a fé dos teus filhos e filhas, cura as feridas da alma e do corpo, ressuscita os mortos espirituais, liberta, Senhor, pelo poder da tua verdade. Peço, crendo nisso e te agradecendo, vai abrindo as portas que estão fechadas, vai mandando os recursos financeiros, socorra, mande a feira, supra as necessidades de todos esses que estão precisando me assistindo e que possam te glorificar. Entra com a grande providência. Te peço em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Aleluia. Salmo 39. Está com a sua Bíblia. Prepara o teu coração, porque Deus falará conosco. Lê comigo. Ele tem 13 versículos. Então ele é bem curtinho e dá para a gente comê-lo todinho. Salmo 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos,
O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destrói-se, como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Glorificado seja Deus. Na tradução da linguagem de hoje, essa última frase de Davi ele diz: desvia de mim o teu olhar, verso 13, último versículo, para que eu possa ter um pouco de felicidade, que é o alento dele, antes que eu vá embora e não exista mais. Eita, o verso 10, tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Na linguagem da tradução de hoje diz o seguinte, ó: Senhor, para de me castigar, pois eu estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Mais um salmo de Davi. O Salmo 38, meditamos sobre o pecado e as consequências que veio sobre Davi, que foi um alerta muito grande de Deus. De Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Davi desprezou os mandamentos de Deus e Deus cobrou. Davi injuriou a Deus e Deus cobrou pesado de Davi. Falamos da espada do Senhor que cravou no coração de Maria, a mesma espada cravou em Jesus, lá na cruz do Calvário. E vamos aprender com a graça do Senhor o Salmo 39. Ele diz: eu disse, guardarei meus caminhos para não deliquir. Na linguagem da tradução de hoje diz o seguinte: eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada, para não deliquir, não ser um delinquente, não falhar. Eu disse, guardarei meus caminhos para não deliquir com a minha língua, enfrearei a boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Primeiro ponto do versículo 1, verso 1. Guardar os caminhos, guardar o seu entendimento, guardar os meus caminhos, guardar a minha vida, meus planos, meus projetos, minhas ideias. Eu guardar aqui é esconder, preservar, reservar, ocultar, para não deliquir, para não pecar, transgredir os caminhos, provavelmente caminhos que não fossem a vontade de Deus. Então Davi prefere guardá-lo para não pecar, para não ofender a Deus, abaixo que ele está sofrendo, para não transgredir, desobedecer. Desobedecer com o quê? Com a minha língua. Provérbios 18, 21. O fruto da vida e da morte está no poder da língua. E o que come dela, o que come do seu fruto, né? O que come provará dos seus frutos. Provérbios 18, 21. Vou falar bonitinho aqui para não comer nenhum versículo. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte, separação, vida, união. Então Davi diz, eu vou poupar a minha língua, vou morder ela, vou segurar a minha linguinha para não pecar. Guardar meus caminhos para não pecar com a minha língua, para não saborear o fruto da morte, separação de Deus, depois morte física e morte eterna.
enfrearei a boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Vou colocar um freio, vou brecar a minha boca, ou seja, a minha língua, minhas palavras, meus pensamentos. Jesus diz em Mateus 15:19 que a boca fala do que o coração está cheio. Maus pensamentos, adultério, morte, blasfêmia, né? Furtos. Então, o que sai da boca contamina o homem. Então, Davi, fecha a boca para não ser contaminado. Jesus disse em Mateus 12, quando ele foi chamado de Beelzebul pelos fariseus, Jesus falou algo tremendo sobre as palavras. Mateus 12, versículo 31 ao 37. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia, que é injúria, calúnia, perjúrio, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazer a árvore boa seu fruto bom, ou fazer a árvore mais seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele diz, raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois a boca fala do que há em abundância no coração. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Davi disse, eu vou segurar minha boca, vou fechar a matraca, para ele não blasfemar, injuriar, caluniar, difamar a Deus. E ele diz, enquanto o ímpio estiver na minha frente, o delinquente, o templo do demônio, o filho do diabo, um perverso, um mentiroso, um enganador, um desumano, aqueles que não têm nada com Deus, aqueles que negam a Deus, enquanto ele estiver na minha frente, vou fechar minha boca, vou guardar silêncio. Jesus fez isso diante do Sinédrio, não foi? Do falso julgamento ali contra ele. Olha aqui, Mateus 27, versículo 11 em diante. Jesus foi apresentado ao governador, e o governador interrogou, és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe, tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador ficou deveras admirado. Todo mundo esculhambando Jesus, acusando Jesus. Jesus, olha, em silêncio, diante dos ímpios. Obviamente que esse verso primeiro do Salmo 39 é profecia para o Messias. Davi estava sentindo o que o Cristo ia sentir. Que interessante, não é? E aqui o Senhor fica calado, e ele não diz nada diante dos fariseus. Ele fica calado, depois ele diz que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor, louvado seja Deus. Então, ficar calado é uma arma que Deus dá. O próprio filho de Davi, Salomão, em Eclesiastes 3, que há um tempo para falar, não é? E há um tempo de ficar o quê? Calado, né? Vamos ver aí? Eclesiastes 3. Diz aqui, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de edificar. Versículo 7. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Davi ensina como Cristo Jesus. Tempo de ficar calado.
desta live, assim lhe diz o Espírito Santo, Davi ficou calado. Para mim e para você, fique calado. Eita Jesus. Feche a boquinha diante do ímpio. O ímpio não tem nada com Deus. O ímpio não quer nada com salvação. Como foi ministrado pelo pastor, o ímpio não quer, ele não é feliz com a reta justiça de Deus. Ele serve ao diabo. O ímpio, ele não quer nada com Deus. Então, Jesus ficou calado diante de Pilatos. Davi ficou calado diante do ímpio. E Eclesiastes 3,7, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Então, como o salmista ficou, Deus nos ensina, é tempo de ficar calado. E o tempo é o nosso Cronos. Que Deus é Kairos. E o Cronos é o tempo. Minutos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Então, se há um momento diante de um ímpio, pessoa ímpia, e esse ímpio, pode ter certeza, vai falar mal de você, vai denigrir você. Olha para aí, meu Deus do céu, como Deus coloca a palavra na boca. Vai denigrir você, vai falar de você por trás de você, vai lhe difamar, vai lhe desconstruir, vai azarar a sua vida, vai querer colocar você contra os outros contra você. Dá vontade de ir lá, pegar pela língua, mas calado diante do ímpio, calado e calada, porque a Bíblia diz em Hebreus que do Senhor pertence o quê? A vingança. Hebreus 10, versículo 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O Senhor pertence, Ele vai prestar contas, Ele vai cobrar. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos de tratar. Então, quem está denigrindo o Filho de Deus, uma filha de Deus, destruindo o templo de Deus, olha a promessa, 1 Coríntios 3,16. Olha a promessa que Deus vai fazer. 3,16, primeira carta aos Coríntios 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então você é o templo de Deus. Se você mesmo pecar, Deus vai lhe destruir. Mas se é um ímpio, que como Davi ficou calado, Jesus ficou calado diante de Pilatos, você e eu temos que aprender com a palavra do Senhor, fiquemos calados. Fique calado e calada, porque você é um templo do Espírito Santo. E Paulo disse aos Coríntios, a igreja lá em Corinto, Deus destruirá aquele que tentar destruir o templo de Deus que somos nós. É o próprio Deus que vai cobrar. Olha que coisa linda, abra a boquinha de glória aí, vai. Então é Deus que vai cobrar. A vingança pertence ao Senhor. Então, feche a boquinha. A boquinha. A gente sabe que não é fácil, dá vontade de ir lá, o pavio é curto, mas Jesus estica esse pavio nessa ministração. É impaciente? Fique paciente, pois olha, a vida é curta, meu Deus do céu. Cuidado com a língua, a vida é curta, tenha paciência. Está diante do injusto, daquele que o demônio tem acesso, não é? Tiago 3, Tiago fala da língua. Tiago capítulo 3, que é um perigo, a linguinha. Meus irmãos, muitos de vós não deveis ser mestres, sabendo que recebereis juízos mais severos, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por ventos impetuosos, se viram como um bem pequeno leme para onde deseja aquele que a dirige. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais marinhos, doma-se e tem sido domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, criados à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Porventura pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também nenhuma fonte pode produzir água salgada e água doce. Eita Deus! Louvado seja Deus! A língua é terrível. Deus deu 2 olhos, 2 narizes, 2 narinas, 2 ouvidos, 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 pés. Mas só deu uma língua. Deus só deu uma língua. Se fosse da cobra, olha, se uma já causa esse estrago aqui, imagina 2 línguas, hein? Ela inflama o curso. Se a gente fosse falar aqui só dessa língua, meu Deus, a gente terminaria a live. O poder da palavra, a linguinha de Satanás que corrompeu os anjos no céu, a palavra de Satanás na mente de Eva, que derrubou ela e Adão do Éden, e todas essas palavras que eles falaram, o poder da língua, produziu o fruto da morte e o fruto da vida. Muitas coisas foram destruídas. Em Gênesis 11, na torre dali em Babel, Nimrod juntou todo o povo e a ordem de Deus, a palavra de Deus foi para que espalhasse, não é? E Nimrod quis juntar. O que é que Deus fez? A Trindade foi ali e confundiu as línguas e ninguém se entendia mais, e Deus acabou com aquela construção. Louvado seja Deus. Deus ainda confunde as línguas, viu? Deus ainda confunde as línguas e acaba com a farra de Nimrod, que é um tipo do anticristo, ou seja, é um instrumento do diabo. E tudo que o diabo tenta juntar, o que Deus mandou espalhar, Jesus vai ali e espalha. Aleluia. Ele vai ali e espalha. Olha que palavra tremenda. Se o Senhor já deu uma ordem para espalhar, o diabo está usando alguém para encruar, fechar, não deixar crescer, virá um reboliço do Senhor para crescer. Para espalhar o que Ele já mandou espalhar, crente. Ninguém tira a ordem de Deus. Porque Isaías 55, versículo 10 e 11, ele diz: como desce a chuva, regue a terra, dá semente, semeador, assim minha palavra. Ela vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Aleluia. Então, a língua queima um bosque e ela é incendiada pelo inferno. Com ela a gente dá glória a Deus, bendiz a Deus, e com ela a gente amaldiçoa. Amaldiçoar é castigar, é azarar, flagelar, desejar a desgraça para os outros. E não pode ser assim. A gente não pode desejar uma catástrofe, uma desgraça para os outros. É terrível isso aqui. Porque a gente tem que falar segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 4,11. O que fale segundo a palavra de Deus. Pedro diz. 1 Pedro 4,11. Então a gente tem que falar o que Deus diz sobre aquela ação ímpia, aquela ação justa. Então a palavra é de Deus. A gente fala a palavra dele, não o que a gente acha. O nosso senso crítico das coisas não podemos. Mas quando a gente abre a Bíblia já julga e condena. Não é o que for de errado, é condenado por Deus. O que for certo é aplaudido pelo Senhor. Então, primeiro ponto, fique calado. Fique calada diante de uma situação de um transgressor, uma transgressora, diante do instrumento do diabo. Jesus ficou calado e deixou o Pai responder. Pedro disse que Jesus, quando era injuriado, ele não injuriava. Veja aí, 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 21 ao 23. Porque para isto foste chamados, pois também Cristo padeceu, sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou que engano. Quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, quando ele sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, para aquilo que é verdadeiro, que é correto. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Quando Jesus era injuriado, ele não injuriava. E quando a gente fala de injúria, vou falar de novo porque eu falei no Salmo 38. Quando a gente fala de injúria, a gente está falando de um crime na nossa Constituição, um crime no Código Penal, no nosso direito brasileiro, direito penal brasileiro. A injúria é a conduta típica que consiste no ato de ofender a dignidade e o decoro de alguém. Quando Jesus era ofendido, ele não ofendia o ofensor. A calúnia, Jesus era caluniado, e essa desconstrução da moral do caráter, no artigo 139 do Código Penal, fala da imputação de fatos ofensivos à vítima. Jesus era muito ofendido, ofendendo a honra, a dignidade. E no Código, no artigo 139 do Código Penal, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena 3 meses a 1 ano e multa. Olha para aí. E quando ele era injuriado, o crime de injúria visa proteger aqui, proteger a honra subjetiva do indivíduo, para proteger como crime, para que isso não aconteça, não é? Então Jesus entregava a quem? Ao justo juiz, para proteger a honra e a dignidade do próprio Jesus. E Jesus não se entregava a Pilatos, não se entregava aos sacerdotes, mas ao Pai, diz Pedro, que ia julgar justamente, porque ali havia um cambalacho, uma corrupção terrível. Cadê? Aqui é um crime contra a honra. A injúria no Código Penal é um crime contra a honra. Se a gente for aqui no Antigo Testamento, na lei era proibido, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Deus estabeleceu isso. E Deus era contra a injúria, contra a difamação, contra a calúnia. Tinha que ter provas. Davi traz ensinamento, Jesus passa por isso. E mesmo sendo injuriado, ofendido, desonrado, desmoralizado, calou-se. Davi está diante de quem? De um ímpio. Ele diz: guardarei meus caminhos para não deliquir com a minha língua, enfrearei a boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Jesus estava diante de Pilatos, um ímpio, desumano, covarde, traiçoeiro, um filho do diabo, literalmente, um perdido, uma criatura de Deus entregue aos desejos do seu próprio coração, um infame, um ser abominável, pois ele tem união com o demônio. Olha para aí como é pesado. Então, quando ele estiver diante de mim, eu vou fazer o quê? O ímpio. O ímpio é um caluniador, ao crime de calúnia, um difamador, um injuriador. Aí Davi faz o quê? Vou guardar meus caminhos e a minha boca. Estou diante do ímpio. Não é qualquer um. Estou diante de uma pessoa pervertida. E outra coisa, o ímpio não tem nada para perder, não. O ímpio não tem nada para perder. E aqui a lição: você está diante de uma pessoa que é assim, mundana, perversa, que não quer nada com Jesus, que ainda é um instrumento do diabo,
Deus nos ensina, com o exemplo de Davi, com o exemplo do próprio Jesus, calado. Fique calado. Diga mais nada. Porque existem pessoas que a gente fala, e eles não querem saber. Adianta? Não. Então fique calado. Primeira lição, freia a tua língua. Não pode dar. Tiago disse, não pode uma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode. Então, você não pode dizer que é crente e ter a vida controlada pelo fruto do Espírito Santo e daqui a pouco você está batendo boca. Você está esculhambando também. Jesus era injuriado, era desonrado, ofendido, mas ele não injuriava seus sonhos, seus projetos, suas ideias para alguém que quer fazer o mal, porque o ímpio aqui ia fazer o mal para Davi e o ímpio ali fez o mal para Jesus. E veja que não houve arrependimento, não houve nem dos sacerdotes corruptos, nem de Pilatos, nem de Herodes. E diante de Herodes, Jesus, olha, calado. Faz um sinal aí, Jesus, olha, você é um louco, leva ele daqui, leva para Pilatos. Então Pedro ensina o exemplo máximo de silêncio. Jesus, olha, calado, desonrado, descredibilizado, difamado, ofendido em espírito, alma e corpo. E ele não retribuía, pois quem estava na boca daquelas pessoas eram os demônios. E Jesus tinha que ir para a cruz. Davi está passando esse exemplo aqui, essa experiência, mas calado. Então existe o tempo de ficar calado. Eclesiastes 3:7. Mas vai chegar o tempo de falar. Aleluia. Se há um tempo de suportar calado, porque Jesus entregou ao Pai que julga justamente, coloca na balança, e ele não tem culpado como inocente. Davi está nos ensinando, como o próprio Senhor Jesus, entregue essa situação ao Pai. Senaqueribe bateu de frente com Ezequias, disse que ele ia beber urina, comer fezes, que nem o Deus de Ezequias ia livrar. Aí ele tocou onde não devia. Ezequias, olha, calado, não disse nada. Aí Deus dá um sinal, um anjo mata 185 mil. Depois Deus disse, já que tua blasfêmia contra mim foi grande, eu vou botar um freio na tua boca, um anzol no teu nariz, e tu vai morrer na tua cidade. Deus ainda tem anzol e freio na boca do ímpio. Deus ainda tem freio e anzol na boca do ímpio. Aleluia. E ele fecha a boca, viu? Glória a Deus. Verso 2. Com um silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas minha dor se agravou. Davi ficou totalmente em silêncio, talvez meditando em Deus, meditando na palavra do Senhor, e ele, mas ele diz, quanto mais eu fiquei mudo, fiquei em silêncio, não dei uma palavra alguma, mas a minha dor, e dor aqui, fala de uma dor física, de uma dor emocional, de uma dor sentimental, da dor espiritual. Davi estava sentindo uma aflição, um pesar na alma. Davi estava sentindo angústia, turbulência, perturbação, dor. E essa dor se agravou, isso se multiplicou. Isso fala aqui de uma ansiedade fora do comum que esse homem estava passando, estava vivendo. Porque se a dor se agrava, você fica ansioso. Uma crise de ansiedade com certeza tomou Davi aqui, pois quer se livrar dessa agonia, quer se livrar desse problema, quer se livrar dessa dificuldade, crente. E quanto mais ele resistia calado, mais a dor aumentava. Evidentemente que ele estava esperando Deus socorrê-lo. Quando Deus demora para socorrer, quando, meu Deus do céu, a perturbação vem, a inquietação vem, é impaciência para cima e para baixo. Ele diz, em meu interior, olha, meu espírito, meu âmago, meu coração ardia, queimava. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a língua. Isso aqui com certeza ele estava meditando na lei de Deus. Então com certeza o Espírito de Deus acendeu uma chama dentro dele com aquela situação que ele estava vivendo. Aleluia. Aí ele falou,
3 pedidos. 7 aspectos do testemunho do homem natural. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu sinta o quanto sou frágil. Davi estava numa situação tão triste, tão problemática, tão melancólica, que com certeza Davi estava esperando o quê? A morte. E ele pediu: Senhor, eu quero saber o fim dos meus dias. Ou seja, quando é que eu vou morrer? Quando é que vai chegar o dia da minha morte para acabar com essa dor? Acabar com essa tristeza, com essa ansiedade, essa perturbação, esse pesar na alma, para que eu sinta o quanto sou frágil, ou seja, eu não sou nada. Diga, Senhor, me diga que daqui a um ano, daqui a um dia, daqui a algumas horas, daqui a uns meses, quando vai chegar o dia da minha morte, para me livrar desse sofrimento, Senhor. Eis que fizeste meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais que firme que esteja, é totalmente vaidade, vão, passageiro, inútil. Davi diz: Tu és Jeová Olã, o Deus eterno. O que é a minha vida e o número dela diante de ti? Porque tu conta palmos. Quanto palmo tem minha vida, Senhor? Meu Deus do céu. Meu palmo tem 20 centímetros. Meu Deus, quantos centímetros, Senhor? 20, 40, 60, 80, 100. Meu Deus. Fizesse meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é nada. Olha que coisa linda. Davi ensina. Porque tem gente que, né, faz botox, o quê? Plástica. Preenchimento labial. Estica a cara. Fica feito Gretchen. Imagina quando edita esse vídeo. Fica com a plástica aí. Não é? Faz as maracutaias para tentar a rejuvenescer. A fonte da juventude. Esconder as pregas na cara. Meu Deus do céu. Mas Davi diz: me diz os dias, Senhor, da minha vida. Eu não sou nada. Aleluia. O homem é vaidade. Na verdade, todo homem, todo ser humano anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta. Olha a inquietação aqui, ó, perturbação, desassossego, ansiedade. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Meu Deus. O homem é vão. O homem é hoje. E Davi diz: ele é como uma sombra. Na linguagem da tradução de hoje, verso 6. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. A nossa vida, Davi está comparando. É nada. É nada. É como uma sombra que aparece. Olha como a brevidade da nossa vida é. Meu Deus. Vai amontoar riqueza. Olha o que Davi está ensinando aqui. Nos dias dele. Meu Deus, se fosse nos nossos dias, hein? Os TikToks, os Kawaii, Instagram, que mais? YouTube. Ganha riqueza. Cantores, atores, atrizes, empresários vão amontoar riquezas através do dinheiro. Casas, mansões, carros luxuosos, relógios caríssimos. Aí Davi diz: para quê? A vida é como uma sombra, passa e já não é mais. Juntam tantas riquezas, mas eles não sabem com quem essa riqueza, quem vai levar essas riquezas. Ainda que ele faça um atestado ali, né, uma herança, e passe fulano, ciclano, beltrano, depois que ele morre, não é rico para com Deus. Quem ficou aqui para cuidar da riqueza dessa pessoa? Eita, é guerra, é tapa, é murro, é morte. Esse pedaço é meu, esse é meu, é meu. E você sabe a esculhambação que é. Então não adianta de nada, Davi está dizendo. Tem que se preocupar com a eternidade. O que é que Jesus disse em Mateus 16? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará em recompensa pela sua alma? É riquezas? A riqueza? Silvio Santos morrer, Silvio Santos vai dar o quê? Toda a riqueza que ele tem do SBT, as casas, tudo que ele tem. Quando ele partir, as riquezas vai ficar para a esposa e para as filhas, e quem ficou aí? Os herdeiros da herança de Silvio Santos. Veja Gugu Liberato.
sei quantos milhões de reais. Morreu. Ficou a herança para os filhos, para a mulher dele lá, né? Que ele tinha mulher. Hã? E ainda estão em guerra. Veja o barraco dos pobres. Meu Deus, Jesus. Até caramelo aí vai brigar. Até caramelo vai brigar por um osso, por um pedacinho de carne. Ei, não leva a nada. Tem que se preocupar com a eternidade. Com a eternidade. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, Paulo diz: depois que estamos crucificados com Cristo, não pense nas coisas que são de baixo, pensa nas coisas que são de cima. Então, as pessoas que Davi na época dele viu, e na nossa atualidade, elas se preocupam demais com riquezas, com status, com luxo, com glamour, com sucesso. Isso é o materialismo que Satanás colocou na mente do pecador. E não brinque não, que está dentro da igreja. Está dentro da igreja, o pastor falou até lá. O mundo entrando na igreja e os crentes materialistas. Mas Davi diz, depois que morrer, ele não sabe, e ela não sabe quem vai levar o que ela tanto trabalhou e ficou aqui. Agora, pois, Senhor, o que espero? Minha esperança está em Ti. Isso aqui é ansiedade caindo por terra. Davi está neutralizando a ansiedade. Porque a ansiedade é você viver o futuro. O futuro nem chegou. Mateus 6,34, Jesus diz: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta o mal diário. Basta o que as coisas que não prestam todos os dias. Então, viver o futuro nem chegou. Isso é pecado diante de Deus. Você está vivendo a vida se preocupando com o amanhã. Viva hoje. Se preocupando com as coisas de hoje. E amanhã pertence a Deus. Então Davi diz: minha esperança está em Ti. Coloque a sua esperança nas mãos do Senhor Jesus. Esperando confiantemente que esse amanhã que você e eu não conhece, que é desconhecido, uma surpresa boa Deus preparou. Aleluia. E dorme bem. Salmo 4,8. Em paz me deitarei e dormirei, porque somente Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Dorme bem, crente. Deus te dará um sono tranquilo. Aleluia. Porque em meio a ímpios, guardar a palavra, em meio à dor, pensando já na morte, quero saber os dias da minha vida, Senhor. Olha para aí. O ímpio junta a riqueza, mas não sabe quem vai ficar. Em meio a tudo isso, Senhor, minha esperança continua em Ti. Aleluia. Eu espero em Ti. Isso é para pouca gente, viu? Livra-me de todas as minhas transgressões, de todos os meus crimes, meus pecados, minhas ofensas contra Ti. E ofender a Deus literalmente, viu? Desonrar a Deus, injuriar a Deus, desobedecer. Livra-me, pois as transgressões são o quê? Algemas, são prisões. Davi foi induzido por demônios para desobedecer a Deus. Ele ficou preso nessas práticas. Ou essa indução diabólica de ofender a Deus e ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Livra-me das transgressões, das minhas transgressões. Evidentemente que Davi não desobedeceu porque ele quis, houve uma tentação de Satanás. Ele lançou o prato, Davi comeu. E aqui ele pede que Deus livre, liberte. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o Deus libertador, crente. Não me faças o opróbrio dos loucos, ou seja, a vergonha dos perversos. Não me faça, Senhor, ser escandalizado. Mateus 18. Eu quero ler esse texto aqui. Jesus disse: ai do mundo por causa do quê? Escândalos. Mateus 18,7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Olha para aí. Olha para isso. E Davi pede. Olha o que Davi pede. Olha o que Davi pede. Não me faças o opróbrio dos homens. Por que Davi está dizendo não me faças? Que é Deus quem faz a vergonha. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra ti. Isaías 41:10. 41:11, né?
Vergonha é sinônimo de maldição, flagelo, azar, mazela, desgraças, catástrofes, ruínas, perversões, tudo que não presta, agonias, aflições, pesar na alma. Isso aqui fala de vergonha, opróbrio. Pense que palavra amarga. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então livra, não me faças. Para Deus fazer isso aqui, com certeza tem pecado sem arrependimento. Provérbio 28:13, se confessar as transgressões, né, ele perdoará. Mas aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançar a misericórdia. Então Davi entendia que ele, preso aqui, Deus faria ele cair em baita de uma vergonha, um constrangimento tremendo, que Davi queria um buraco para se enfiar, ele queria a morte, do que as pessoas apontarem a vergonha dele. Deus é Deus que nos livra de vergonha, crente. Devido ao perdão dos nossos pecados, o Senhor nos livra da vergonha. Emudecia, mais uma vez ele ficou mudo, como ele diz aqui no Salmo 38 também. Não abra a boca, porque tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Aqui a gente lê o quê? Pelas tuas chicotadas. Provérbio 26:3. Provérbio 26:3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. O cavalo recebe chicote, o jumento recebe freio, mas a vara é para as costas do tolo. O que é que Davi está dizendo aqui? Fui tolo, Senhor. Idiota, imbecil, cretino. Tira de sobre mim a tua praga, flagelo. Estou desfalecido pelas chicotadas da tua mão. Davi está dizendo, eu fui tolo, estou merecendo apanhar. Meu Deus. E ele está entendendo que o sofrimento, aqui é uma palavra figurada, ele está entendendo que o sofrimento é comparado aos chicotes, às chibatadas da parte de Deus sobre as costas de Davi. E evidentemente, né, ele mesmo procurou. Então cuidado para que papai não dê umas chibatadas aí, viu? E o chicote comer no centro. Meu Deus do céu. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis. Como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. A repreensão de Deus é a reprovação. Ele reprimir o crime, a transgressão, ele frear quando ele castiga por conta da ofensa contra a sua honra, dignidade, santidade. Aleluia. E se não parar, Deus destrói mesmo. E aí, como traça a sua beleza, ou seja, não tem beleza diante de Deus. Aí de sorte que todo homem é vão, é passageiro, não é nada, meu Deus do céu. Aí ouve, Senhor, minha oração, e inclina teus ouvidos ao meu clamor. E o clamor aqui é o grito de desespero da alma dele. Não te cale, não fique mudo, porque quem já está mudo é ele. Está dizendo, eu estou mudo, Senhor, não fique mudo não. Se nós falar a linguagem de sinais aqui de Libra, perante minhas lágrimas. Você sabe que Deus não existe lágrima de coração justo, né? Porque sou para contigo como um estrangeiro. Ele está dizendo o quê? Tu não me conhece não, Senhor. Um peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, até que tome felicidade, antes que me vá e não seja mais. Me poupe, aleluia. Relaxa um pouquinho aí, Jeová. Me poupe, meu Deus do céu. Me poupe até que venha a alegria, porque senão eu vou morrer e nunca mais eu serei. Aleluia. Davi estava sentindo um peso da repreensão divina sobre erros dele. E a gente aprende aqui em Salmo 39, fechar a boca.
Entender que Deus é um Deus que nos dá paciência. É um Deus que nos corrige, como diz Hebreus 12, do versículo 5 em diante. Do versículo 5 em diante, se suportais a correção, Deus trata como filho. Se não, Deus trata como bastardo. E qual o pai que não corrige o filho, né? Acho que todos ali. Deus corrige para a santidade dele. E a correção não traz alegria, né? Mas depois, exercitado, produz um fruto de justiça. E em Apocalipse 3, 19 e 20 ali, o Senhor diz o quê? Ele corrige aquele que ama, crente. Apocalipse 3. A carta a Laodiceia, versículo 19. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Então Deus castiga quem ele ama. Aleluia. E Davi sentiu o peso da mão de Deus e pediu que Deus poupasse e trouxesse alegria antes que ele morresse. Lições lindas e maravilhosas desse Salmo 39. Aprendemos que temos que ter cuidado com a língua, temos que perseverar na paciência, não é fácil. Hebreus 10, 26. Porque necessitar de quê? Meu Deus, paciência, Jesus. 10, 36. Pois necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Promessa da salvação. E tem que ter paciência para alcançar a promessa de Deus. Deus lhe dê paciência. Deus lhe ajude em meio às injúrias por causa da fé em Jesus. O Senhor é Deus que nos guarda, nos livra, que nos socorre. Medite na palavra de Deus em meus sufocos. Como Davi foi ajudado pelo Senhor, Deus em Cristo ajudará todos aqueles que creem. Aleluia. E Davi estava com esse pânico, achando que ia morrer. Pediu que Deus contasse logo os dias dele, que ele ia já viajar para a cidade de pé junto. Vestiu o paletó de madeira. Aleluia, Jesus. Pediu que não deixasse a vergonha vir sobre ele feitos loucos. Então Davi foi cauteloso e pediu que Deus segurasse ele. E Deus assim, com certeza, ajudou o servo dele. Deus te ajudará, crente. Deus te socorrerá. Com o coração quebrantado feito de Davi, o próprio Senhor Jesus não vai desprezar. Diz: quem vem a mim, jamais lançarei fora. Amém? Fica essa breve reflexão ao teu coração. É um salmo curto, que não é muita maracutaia, muito papagada não. Mas que o Espírito Santo possa ter te ajudado. O Espírito Santo possa ter falado algo lindo ao teu coração. Você fique firme. Vem socorro, porque veio socorro para Davi. Davi pediu: atende o meu clamor. Meu clamor. E com a repreensão de Deus pela iniquidade, acaba com a beleza, não tem beleza certa, Deus destrói. Aleluia. E todo homem é vaidade. Davi entendeu que ele não era nada. Que ele não era nada. Que a gente possa entender que a gente não é nada comparado a Deus. E Deus se agrada da humildade, da generosidade. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem. Que o Espírito Santo possa falar com muita gente. E aqueles que ainda não foram convertidos, dobre seu joelho. Venha para Jesus enquanto se pode achar. Amém? E você que é crente, fica firme na rocha. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, por nos ensinar lições tremendas. Ter cuidado com a língua. Guardar nossa vida. Ter paciência, que não é fácil. Ficar em silêncio. Chegar o tempo de falar, Pai. Não só para mim, mas para teus filhos e filhas. Chegará o tempo de falar. Glorifica o teu nome mais uma vez nessa palavra. Que seja de grande edificação, Pai. Para a tua glória. Guarda teus filhos e filhas. E quem se converter a Cristo, perdoa os pecados. Escreve o nome no livro da vida. Peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 40. Bem conhecido, né? Só que ele não tem o primeiro, segundo e terceiro verso não. Ele tem 17 versículos.
Então, se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 40, né? Tem tanta gente no Salmo 40, mas o Salmo 40 ele é lindo, é mais um Salmo de Davi. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor, crente. Deus abençoe a irmã Luzinete, Deus abençoe a todos que entraram. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Amém? Abra a boquinha de glória para Jesus. Oh glória. A paz do Senhor, crentes.